com o nosso momento Amor Exigente. Para quem ainda não conhece, Amor Exigente é uma ONG que existe desde 84, que leva apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química, próprios adictos ou familiares, tá? São grupos de auto e mútua ajuda, trabalhos em diversos focos, assim, tem prevenção, sobriedade, programas específicos para os jovens, os que estão na melhor idade. Gente, são mais de 41 anos de história. Muitas vidas transformadas, muitas famílias restauradas. E a gente hoje vai falar sobre um tema muito lindo, que é tudo muda se eu mudar. Eu gosto de pensar positivo, né? Tudo muda se eu mudar. Eu recebo Luiz Fernando Calduro, que é conhecidíssimo de todos vocês, mas hoje uma voluntária maravilhosa que mudou e viu a vida mudar também. Amanda Milena, seja bem-vinda. Olha como está linda, gente. Que coisa boa te receber. Vou mostrar um pouco da história da Amanda, vocês vão se surpreender. Sabe por quê, Cláudia? Porque Amor Exigente funciona e dá certo. Eu tenho E certeza realmente, esse tema que nós escolhemos está mais positivista do que o nada muda se eu não mudar. Tudo muda se eu mudar. No caso da Amanda, tudo muda se eu mudar, porque foi uma revolução mesmo, baseada na vivência do programa do Amor Exigente. E eu fico encantado. Estávamos na Coxia, a Amanda esteve com você aqui há 6 anos atrás. Dia 10 de dezembro de 2018. E aí nós estávamos dando uma olhadinha como é que foi o programa. Nós estávamos... Ela está cada vez melhor, Cláudia, você também, mas eu estava mais mocinho. Ah, pode parar. Você continua um menino, você não mudou nada, agora você tem barba, né? É, isso aí. Eu ia até te perguntar, eu falei da creatina, eu lembro sempre dos meus amigos que estão como eu envelhecendo. Você toma creatina? Não, eu sei não que você é tomo, vegetariano. Cláudia, mas Você deveria, eu viu? tenho uma alimentação Eu sei que sua muito alimentação é regradinha, saudável. mas depois conversa com... Você é da área da saúde, sabe? Porque é o suplemento mais estudado do planeta. Então eu vou Só que tomar. nem tá na hora da propaganda, não. Tô te falando isso de carinho mesmo, porque é muito bom. Eu sei que você corre, é atleta, né? E não é só para atleta também, mas para você é legal. Agora eu nem sei se corro tanto, mas agora eu sou peregrino da esperança. Isso é maravilhoso. Fico fazendo as minhas peregrinações por aí. Quantos quilômetros de caminhada? O último foi 326, É Cláudia. isso. Daqui a E pouco deu ele tudo chega certo. em outro país, Eu caminhando. quero ir uma com ele, viu? Ah, com certeza você vai. Amanda, deixa eu focar Vamos. em você, Vamos. porque a sua história é muito legal. Sim. Eu queria que você começasse contando para as pessoas que não te conhecem quem é a Amanda. Ou até assim, quem já foi a Amanda um dia? Bom, gente, eu sou a Amanda, eu tenho 26 anos. A Amanda que eu fui um dia. Aonde tudo começou? Bom, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu perdi minha mãe com 13 anos. E desde quando eu perdi minha mãe foi quando iniciou esse reboliço na minha vida. Aí foi quando eu engordei 40 quilos, foi quando eu conheci as drogas, foi quando eu comecei a usar maconha. Foi por volta eu perdi minha mãe com 13, com 14 e 15 anos eu conheci a maconha já. E aí, Hoje você tem quantos anos? 26. 26. Eu conheci a Amanda, ela tinha tipo uns 40. É verdade. Eu lembro, eu tava assistindo a minha entrevista e eu falei lá que eu fiz um exame naquela época, que eu tinha 20 anos, e o meu corpo dava que eu tinha 44 anos. Olha isso. Porque literalmente, gente, eu não fazia nada além de usar drogas e viver nesse mundo. E eu comecei ali com meus 14 e 15 anos. Quando eu cheguei nos meus 19 anos, foi quando eu conheci o Amor Exigente. No dia, foi em março. E desde então eu iniciei uma mudança na minha vida. Como é que você conheceu o Amor Exigente? Na época, eu me relacionava com um cara, tal, a gente vivia nesse mundo, e a mãe dele um dia falou pra mim, eu vou te tirar das drogas. E aí eu falei, tá bom, né? Ela tá falando. Aí um dia ela falou assim, vou te levar num lugar, o Amor Exigente. E eu até falei no outro programa, eu falei, Amor Exigente? Eu falei, eu não vou nesse lugar. Amor Exigente? Não vai lá. Dá uma chance, dá uma chance. Eu falei, tá bom, vou dar uma chance. Fui, conheci o Luiz, conheci o Cassiano, conheci o nosso finado amigo Gabriel. E ali foi aonde iniciou a mudança da minha vida mesmo. E aí o parênteses, hein? Ela foi no grupo da madrinha Cláudia, né? Que é o grupo do Morumbi. É, o grupo do Morumbi, é o meu Que grupo. fez a semana passada 8 anos. 8, né? 8 anos. 8 Olha aqui, anos fiquei de arrepiada. 8 anos. Porque 8 se eu anos. perturbei o Luiz Fernando para criar esse grupo, já valeu muito a Já pena. valeu. Já valeu. Nossa, Vale por já valeu milhares e mais. milhares de vidas salvas. Ai, que coisa mais linda. Eu tenho fotos da Amanda
Com 44 anos. Tinha em média por aí na época. Amanda, temos mais fotos, né? Olha lá. Essa daí ela tá Gente, com colorido, mas você tava com muitos quilos a diferente. mais, né? Tava, eu perdi 30 quilos. Uau. Olha, Cláudia, Que é uma olha, esse Gente, negócio essa foto é... é o biotipo do usuário de maconha, né? É. Olha isso, gente do O cabelo céu. tava verde, é? Tava. Outra pessoa, gente. Olha o olhar triste, Cláudia, né? É, hoje a Amanda sorri com os olhos. Sim. Olha isso, meu Deus, Luiz. Olha, foi ideia dela trazer as fotos. Não, senão mas eu não tenho vergonha. Pelo Essa que é a eu sou sua hoje, eu não história, tenho vergonha. né? E eu passei um tempo tendo, viu? Mas eu acho que muitas pessoas precisam disso. A gente tem que expor a nossa vida. A gente tem que ajudar outras pessoas. Eu tenho um testemunho na minha vida, então eu preciso ajudar outras pessoas de certa forma. Você E eu- aceitou ir no Amor Exigente porque você já estava num estágio onde você usava a droga e não sentia mais alegria? Acho Já? que ninguém sente alegria usando droga, né? Eu sentia como se eu precisasse pertencer a um grupo. Aham. E esse grupo usava drogas, e então pra mim era divertido porque era o pessoal que me aceitava. Porque dentro de casa eu perdi minha mãe muito cedo, meu pai sempre foi aquele pai provedor de estar sempre trabalhando, e o meu irmão era muito pequeno. Então eu fui atrás de alguma coisa na rua, encontrei quem? Quem usava droga. Foi a galera que me acolheu. E são pessoas muito boas, mas estávamos todos perdidos. E não fazia sentido. E aí eu conheci o Amor Exigente, passei um tempo indo, e aí chegou a pandemia, foi um caos a pandemia, inclusive. E foi quando eu olhei pra mim e falei, vou embora. E aí eu fui embora pro interior. Fui morar numa cidade de 4.000 habitantes. E ali eu fui com 100 quilos e eu voltei de lá com 69 quilos. Hoje eu dei uma engordadinha, tá, gente? Engordei 10 quilinhos. Mas lá, Cláudia, eu já estava desacreditada de Deus. Desde quando eu perdi minha mãe e comecei a usar droga, eu estava desacreditada de Deus. Pra mim, Deus, você não existe. E em Núbia Paulista, que foi a cidade que eu morei, eu fiz o seminário no Espírito Santo. E me reconectei com Deus de novo. E tudo mudou na minha vida. Eu emagreci, eu aprendi a cuidar de mim, eu dei valor ao trabalho, eu dei valor a tudo. Então, gente, nada muda se eu não mudar. Então, é E meus tudo hábitos. muda se eu mudar, tudo porque muda se eu mudou mudar. totalmente. Porque desde quando eu comecei a me reconectar com Deus, desde quando eu iniciei esse processo de cuidar de mim mesmo, de verdade. Porque lá em 2018 eu iniciei esse processo. Mas hoje eu tô vivendo tudo que eu plantei ali. Porque ali eu comecei a plantar coisas boas. E hoje eu tô vivendo essa consequência. E as coisas realmente se conectam. Hoje eu vejo a vida com outros olhos, eu vejo as coisas com propósito, Cláudia. Eu não via isso. Eu não via isso. Que coisa mais linda. Eu tô impressionada com a Amanda porque eu conheço muita gente da sua idade. 25, 26? 26. 26 anos. Muita gente com 26 anos. A sua maturidade é algo que surpreende. E que bom que Deus frutificou tudo isso em você. E assim, o céu é o limite para O você céu é o voar, limite, né? sem Que dúvida. máximo. Não, eu tô muito feliz. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. E a gente estava até falando sobre isso hoje. Antigamente eu ficava, gente, não faz sentido eu falar, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Mas hoje faz muito sentido. Porque cada dia que você fala isso é um dia extraordinário que você vive. Então você acorda, você faz coisas extraordinárias para tornar o seu dia extraordinário. Então é isso que eu tenho feito no meu dia a dia. Isso tem feito diferença na minha vida. É todos os dias eu acordar e pensar quais são as áreas de mim que eu quero cuidar. E realmente ir atrás disso. Fazer uma academia, que é algo que tem me feito muito bem. Falar com Deus. Inclusive, tem algo muito interessante que eu tenho feito, que é um diário com Deus. Então, todas as noites, quando eu vou dormir, eu escrevo sobre os meus sentimentos, eu escrevo como eu passei o meu dia, eu escrevo se eu tenho algo... Porque assim, a gente para de usar droga, mas às vezes o nosso comportamento pega a gente. Então, eu escrevendo, eu consigo analisar o meu comportamento para ver se eu já não tô tendo aquele comportamento viciante, sabe? Às vezes de você querer ser, de repente, grosseiro com uma pessoa. Isso também não é um comportamento legal. Então, toda essa análise diária, essa conversa com Deus que eu tenho feito, tem feito total diferença na minha vida. Olha, a gente tem muita coisa para aprender com você, viu, Amanda? Que maravilha. Próxima vez eu vou trazer um babador pra gente não babar, Cláudia. Não, mas eu fico... A gente fica encantado, não Fico é? encantado, mas ao mesmo tempo, assim, sedenta de aprender, né? E eu fico feliz e até te desafio também a querer aprender com todos, independente da idade. Porque às vezes a gente fala, mas a Amanda tem 26 anos, eu tenho 54, o que eu vou aprender com a Amanda? Muito, eu já aprendi um monte aqui agora.
né? Adorei essa ideia do diário com Deus. Muito bom. Adorei essa ideia da gente lembrar de manhã de que parte de mim hoje eu vou cuidar mais, né? Vou dar mais ênfase. Que lindo. Eu quero continuar aprendendo com você. Me dá 3 minutinhos? Dou 3 minutinhos. Posso abrir também para perguntas. Vocês também querem perguntar para Amanda? Vida Melhor Oficial no Instagram, tá? Vida Melhor Oficial. Que a gente está aqui para aprender mesmo. Vamos lá, de volta com a Amanda. Se tiver perguntas, produção já libera no vídeo, que aí já é um sinal aqui para mim. Mas vamos continuar. Você teve um despertar espiritual, né? Tive. Eu conversei já, acho que esses anos todos de Amor Exigente, com muitos dependentes químicos em recuperação, com vidas transformadas. E uma coisa que chama a minha atenção é o despertar espiritual. Você acredita que precisa haver esse despertar espiritual para a pessoa ficar bem? Cláudia, acredito. Acredito porque quando a gente se firma com Deus, nada nos abala. Nada temereis com Ele. Então, faz diferença. A gente se sente vivo, a gente se sente edificado. Tem alguém cuidando de mim, alguém muito maior e muito mais poderoso, que eu posso confiar, que eu posso clamar, que eu posso chorar, que eu posso conversar, desabafar. Tá lá em cima quem eu posso confiar, desabafar. E hoje eu vejo, não acreditava nisso mesmo, Cláudia. Já passei por tantas religiões, conheci a Umbanda, a Espírita, a Hare Krishna, a Wicca, diversas. E hoje eu me encontrei na evangélica. Na época, quando eu morava no interior, eu participei do seminário de vida no Espírito Santo na Igreja Católica e hoje eu me encontrei na evangélica. E, gente, não troco. E, na verdade, é uma cada vida. um tem uma afinidade, né, com uma religião, mas a gente está falando de Deus, a gente está falando de espiritualidade. E o Amor Exigente tem uma espiritualidade pluralista. Ele realmente aceita pessoas de todas as religiões, sem nenhum preconceito, sem nenhuma acepção de pessoas. Agora, Mas é uma nossa pilastra de sustentação. É a né, pilastra Cláudia? de Porque sustentação. são os princípios comportamentais, os princípios éticos que são muito importantes. sem essa força de Deus, Porque senão nós nos tornamos pessoas desonestas, pessoas mentirosas, não é? Infiéis. E aí vem a espiritualidade pluralista que amarra tudo isso. te resgata. É verdade. Amanda, como é que você fez? Porque todo dependente químico fala que vocês têm que evitar lugares, pessoas. Como é que você fez para mudar o grupo de amigos? Ou você não mudou? Mudei. Com certeza, não existe não mudar. Eu parei. Simplesmente parei de frequentar. Foi difícil, foi um luto, mas hoje eu vejo que vale a pena. E além de tudo isso, eu mudei de cidade, né? Então, literalmente, eu mudei o ciclo inteiro. Então, eu fui para um outro lugar, é como se eu tivesse vivido aqui, esse meu retiro de 1 ano e 7 meses nessa cidade que eu fui. E ali eu percebi a importância de estar com pessoas que te edificam, pessoas que te engrandecem, pessoas que estão dispostas a crescer e estar num ambiente que vocês juntos consigam se edificar. Isso é diferente, isso faz. Ai, não, mas eu não vou mudar os ambientes, vou continuar andando com essas pessoas. Você vai cair uma hora. Infelizmente, você vai cair uma hora, porque as pessoas estão, querendo ou não, te orientando. Vocês estão caminhando juntas. Então você escolhe, ou você vai para uma coisa ruim ou você vai para uma coisa boa. Hoje eu escolho um caminho bom. Hoje eu não me faço de vítima, entendeu? A Márcia Fonseca está perguntando qual foi o momento em que você percebeu que precisava de ajuda. Ela mandou pelo nosso Instagram. O momento que eu percebi que eu precisava de ajuda, uau, essa é forte. Mas eu acredito que quando eu vi que eu estava na lama, quando eu percebi que eu não tinha mais contato com meu pai dentro de casa, que eu não tinha mais contato com meu irmão dentro de casa, que eu era uma pessoa que eu não conseguia conversar, que as mães das minhas amigas proibiram elas de andar comigo. Quando eu vi que eu não tinha Deus, que eu estava completamente perdida, quando eu vi que eu não sabia o que era trabalhar, eu não trabalhava, eu larguei a minha faculdade, eu percebi que eu não me amava, eu não me cuidava, quando eu estava com 100 quilos. Foi todo um reboliço de uma vez só que veio pra mim, sabe? Que eu falei, ou eu mudo, ou eu mudo. Senão eu ia continuar naquilo. E aí todo esse conjunto que a Amanda está descrevendo, nós chamamos de perdas no amor exigente. Perdas, o dependente químico só para de usar drogas quando ele tem perdas. E o que acontece normalmente com a família codependente? Ela evita que o dependente tenha perdas. Ela facilita, ela acolchoa, ela dá, ela passa a mão na cabeça.
Ele não tem perdas, e sem perdas ele não recupera. E seu pai, em relação a tudo isso, ele, pelo que eu tô entendendo, ele não tinha essa codependência. Não, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito fechada. Então, ele nem sabe, na verdade, quem é a filha dele, sabe? Porque ele, dentro de casa, ele sempre foi uma pessoa muito fechada e eu sempre fui muito aberta. Só que nessa época eu não conseguia me abrir com meu pai. E desde então, já chamei ele pra ir namoro exigente comigo, mas ele também nunca foi, não entendia o propósito disso. Mas ele é uma pessoa muito fechada. E o que eu pensava? Eu me colocava de vítima, eu achava que meu pai tinha que me amar, que meu pai tinha que fazer, que o mundo tinha que fazer as coisas pra mim. Quando eu percebi, Cláudia, que eu não era vítima, eu só tava colhendo fruto das minhas escolhas, eu percebi, ou eu mudo ou eu mudo. Porque a minha vida são as minhas escolhas, eu não posso esperar que o meu pai acorde, que alguém acorde e venha socorrer a Amanda. Eu não posso esperar isso. E hoje mudou o seu relacionamento com o seu pai? Completamente. E mudou por quê? Por mim. Porque eu fui em busca, porque eu ligo pro meu pai, porque eu converso com ele. Porque ele é a pessoa que ele é. Porque ele é a pessoa que ele é. E eu não posso mudar ninguém, mas eu posso me mudar. Eu posso ser melhor. Se você continuasse vítima, a vida ia passar e você não ia viver. E eu ia passar o tempo todo justificando as minhas escolhas, Cláudia. Escolhas ruins. Escolhas... Ai, por que você usou droga? Porque eu perdi minha mãe com 13 anos. Ai, por que você engordou? Ai, porque eu perdi minha mãe, eu comia muito, aí eu comecei a usar droga. E eu vou viver nessa narrativa pra sempre? Não é a vida que eu quero contar. Não é isso que eu quero contar. Nossa, que pessoa! Maravilhoso. Não é, gente? Demais, demais! Uau! Eu sou uma diva. Olha, que máximo. Tem uma pergunta aqui. Sempre que tento parar de fumar, acabo voltando depois de um tempo. Como a oração pode me ajudar nisso? Qual o impacto da fé na sua recuperação? É uma pergunta anônima. Qual o impacto da fé na minha recuperação? Eu acho que é a sinceridade e a lealdade com que a gente fala. É colocar o seu joelho no chão, é conversar, é desabafar, é pedir ajuda, acalento, abrir a Bíblia, ler os versículos. E Deus fala com a gente o tempo todo, a gente tem que estar atento nos sinais. Essa pessoa, provavelmente, ela tem aqueles momentos de fissura, né? Que ela fala, não vou mais fumar. Deve estar falando de maconha e, de repente, ela cai. Volta. Mas mesmo que não seja maconha, seja tabaco Cigarro mesmo, também, né? É a mesma coisa, porque Aham. a compulsão é a mesma. E a gente sempre recomenda que a pessoa não fique sozinha, né, Cláudia? E busque informação. E hoje tem tanto tratamento. Você teve momentos, você teve algum momento de falar assim, ai, eu acho que eu quero? E aí, Tive, tanto que eu tive. Eu já tive recaídas. Hoje eu não tenho mais, mas eu já tive. E todas as vezes que eu tive essa recaída, eu pensava, pra quê? Não faz sentido. Não faz sentido com a versão da Amanda que eu quero construir hoje. Hoje nada disso faz sentido pra mim. Eu não quero isso na minha vida. E todas as vezes que acontece, eu converso com Deus. Tudo, o tempo todo. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com Deus, o tempo todo a gente conversa com Deus. Ele está presente, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui o tempo todo. Então, o tempo todo Ele está me dando forças. Eu não sou perfeita, eu não sou incrível, mas eu busco meios para melhorar todos os dias. Porque é muito fácil escorregar. O mundo é muito grande, o mundo suga a gente. Então, a gente precisa se controlar, a gente precisa sim evitar lugares, a gente precisa sim evitar pessoas. Pro resto da vida, Amanda? Pro resto da vida. Pra que eu vou voltar a andar com aquelas pessoas, a não ser que elas mudem juntos? Não faz sentido eu estar num ambiente que não me cabe mais. Então eu preciso entender, hoje não me cabe mais. Hoje eu vou andar pra frente com pessoas novas, com pessoas diferentes, com pessoas que querem crescer também. Não faz mais sentido pra mim. Não faz sentido eu encontrar meus amigos ali no morro de não sei aonde, ali no meio da favela. Não faz sentido eu estar num lugar desse hoje. Que era onde eu ia, era onde eu buscava a droga, era onde eu tava com o pessoal. Hoje, pra mim, não faz sentido. Então, eu evito esses lugares. Hábito é uma coisa muito importante. Fazer um esporte, colocar algo que goste. Fazer um estudo diferente, fazer uma terapia. Eu passei muito tempo fazendo terapia, ajuda muito. Aliás, as pessoas às vezes falam assim, eu queria fazer terapia, mas é caro. O amor exigente, eu te digo isso de experiência própria. Eu já fiz terapia muitas vezes, acho fantástico. Acho que quem pode, precisa fazer. Inclusive, tem alguns lugares onde você faz terapia gratuitamente. Mas o amor exigente é uma terapia em grupo. Você se enxerga ali o tempo inteiro. Você aprende a se olhar e a se conhecer, não é? Meu, que feio, Pode né? ser eu também falo. Meu é paulistano, tudo Não, bem. e eu que sou carioca que falo meu, volta e meia.
Cara, eu não sei explicar o que é as partilhas do grupo do Amor Exigente. Não, o do Amor Exigente Morumbi a gente fala que é diferenciado, né? Desculpa, pessoal do Amor Exigente de todas as regiões. Mas o do Morumbi é incrível. São todos bons. São todos bons, mas o do Morumbi tem meu coração. Cláudia, é uma família. Assim, a gente não passa a mão na cabeça. Nossa última partilha lá foi tão boa, tão edificante para todo mundo sincero, todo mundo leal, todo mundo contando de si mesmo. Levaram uma bronca do Luiz Fernando. Levaram uma broncona do Luiz. O Luiz foi, mas serviu para ele, acho que para todo mundo, né? E para mim também. Foi incrível. Então, assim, é uma família. Ali não tem julgamento. Ali não tem julgamento. Estamos todos na mesma. Não tem ninguém perfeito. Estamos todos ali para nos ajudarmos. E a presença da Amanda no grupo, hoje, como ela está, é muito importante, Cláudia. Porque às vezes a pessoa que entra num período de abstinência, ela fica muito pesada, muito achando que na vida não vale a pena, muito sem graça. No luto, a Amanda falou a palavra luto. Sim. E tendo uma pessoa que está um pouquinho mais ali na frente e que diz, olha, continua firme que você vai chegar, que você vai se sentir bem, é tão importante. E as metas do Amor Exigente? Sim, que você vai ficando cada vez melhor mesmo, né? Isso é fundamental. Você falou que hoje faz sentido falar, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Quando eu comecei a frequentar Amor Exigente, eu achava estranho falar, hoje como você está? Cada vez melhor. Eu falava, mas eu acho que eu não tô cada vez melhor. Eu repetia, mas agora eu entendo que sim, cada vez melhor. Porque cada dia eu vou trabalhar uma coisinha em mim, eu tenho metas, eu tô focada, eu tô prestando atenção, eu tô aprendendo. E é pensar também, Cláudia, que não é porque eu estou cada vez melhor que eu não tenho frustração, que eu não me irrito, que eu não fico triste, que eu sou o tempo todo feliz. Não, a gente aprende justamente a lidar com tudo isso. Ó, vou deixar uma pergunta aqui no ar pra você. Vai pensando, eu volto já. Tá. Amanda, que trajetória linda. Quais dicas, produção, aqui. Apagou. Quais dicas você dá para sairmos do papel de vítima e virar protagonista da nossa própria história? Eu volto já para você passar essas dicas, tá bom? A pergunta que ficou ali na tela, se puder colocar de volta, produção, mas eu me lembro bem. Quais são as dicas que você dá para que as pessoas possam sair do papel de vítima e virarem protagonistas da própria história? Bom, Cláudia, eu acredito que a gente tem duas opções, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Ou as pessoas contam a sua história, ou você pega as ferramentas da sua vida e conta a sua própria história. Quem era a Amanda antigamente na boca do povo? A Amanda maconheira, a Amanda que não queria saber de nada, a Amanda que não ia trabalhar, a Amanda que não tinha futuro, tadinha, ela não tem mãe, tadinha, caiu no mundo das drogas, tadinha, engordou, tá enorme. Chegou um momento da minha vida que eu olhei pra isso e falei, mas eu não quero que ninguém conte a minha história. Eu quero eu mesma pegar as rédeas da minha vida e contar a minha história. O que eu posso fazer com tudo isso que eu vivi? Com toda essa carga que eu tenho? Remodelei ela, transformei ela, ressignifiquei ela dentro de mim. E hoje eu sou dona da minha própria história. Hoje eu falo pro pessoal, eu dirijo a minha vida. Hoje eu tomo conta da minha vida. Hoje eu escolho ir todos os dias para academia. Eu escolho todos os dias conversar com Deus. Eu escolho todos os dias melhorar a minha vida mesmo, Cláudia. Mesmo. Esse diário com Deus que eu fiz, ele foi fundamental. Fundamental. Amanda, você tem uma atuação forte nas redes sociais? Não. Ai, o que tá faltando? Porque assim, Meu Deus, Pôr de meta. até arrepiei Colocar aqui de meta. falar, até arrepiei de meta. Sabe por quê? Quanta gente precisa ouvir tudo isso que você tá falando? Quanta gente precisa de um oi, de um bom dia seu, de um toque que você deu, assim, você vai deixar contarem a sua história, você vai contar a sua própria história. Desse jeito que você tá falando, você vai impactar muitas vidas. Faça. Não, e meus amigos falam pra mim fazer. Muita gente tá falando pra mim já. fazer. Tá bom, gente, eu vou colocar como meta, então. Então você coloca de meta e eu Coloca cobro. como meta. Fechou. Qual é o seu Instagram? É @AmandaCâmara, __. Tá, então assim, por enquanto não tem, mas terá. Mas já pode seguir. Pode seguir, Amanda que terão Câmara, conteúdos lá. Isso. A gente já vai seguindo e vai cobrando. Falar, Amanda a meta. Adorei. Menina, porque assim, você não viveu tudo isso à toa, né? Eu digo sempre que os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. E Ele sabe o porquê de cada situação Eu que acredito. você viveu. E com certeza tem muita gente precisando da sua história para ser impactada e também ter a vida transformada, viu? Eu acredito. A Lara Teles está perguntando quais foram os principais desafios que você enfrentou ao tentar sair da dependência.
os principais desafios, acho que foi a solidão. Solidão. Aí tá perguntando como lidar com as recaídas. Aquilo que a gente falou. A gente vai viver um momento de luto, ele vai ser difícil, mas a gente precisa ser muito firme nas nossas escolhas. Não adianta eu falar, é só você evitar lugares. Escolha evitar lugares. Aí ela diz, meu marido tem problemas com álcool. Sempre fala que vai parar, fica um tempo sóbrio, mas depois volta. O que você diria pra ela? Pra ela, vem pro amor exigente. Porque lá a gente, além de ter o grupo da sobriedade, a gente tem um grupo dos codependentes. Você pode ser a primeira da sua família a tomar essa decisão, você vai ser a primeira pessoa a mudar na sua casa. O seu marido pode ou não perceber essa mudança, mas você vai fazer por você mesma. Em algum momento pode ser que ele também vá, você vai fazer esse convite para ele vai querer ir, porque, gente, o amor exigente, ele é extremamente acolhedor. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas se não for e não parar de beber, você foi, e você faz a sua mudança e tudo muda se você mudar. Perfeito. Exato. Próxima pergunta. Obrigada, Lara. Tatiana, como você lida com os gatilhos emocionais ou situações que poderiam te levar de volta ao uso das drogas? Hoje, Cláudia, eu acredito que eu tenho isso muito bem controlado. Por quê? Porque quando vem algum gatilho, eu paro, penso, reflito e converso com quem? Com Deus. Converso com Deus. Então eu falo, Senhor, tira isso de mim. Não quero isso. Então tudo que eu não quero, eu falo, Senhor, mostra pra mim. Eu não quero isso na minha vida. Então hoje eu tenho esse controle, antigamente não. Era esperneio, era berro, ou era ser grossa com alguém, ignorante, soberba, arrogante. Então hoje eu consigo moldar isso na minha vida muito melhor. Esses pensamentos que vêm, porque vêm, não tem como. Eles vêm, mas eu consigo falar, tá, o pensamento tá aqui. Vou observar o pensamento, vou falar com Deus, pronto, acabou. Ontem eu estava assistindo a um filme e tinha uma história de um dependente químico e toda hora que ele tinha recaído, ele ligava para um padrinho. É importante ter um padrinho? Nunca tive um padrinho. Por que eu nunca tive um padrinho? Não, mas sim, okay. É importante, porque muita assim, gente já mas falou. o grupo Vocês funcionava como padrinho também, Sim. né? Porque nós temos um grupo de WhatsApp dentro do grupo, né? E quando algum dos nossos está na fissura, está naquela situação, ele dá uma ligadinha ou para o grupo ou para alguém que ali é do grupo em particular, porque às vezes... E aí é o padrinho. Só não temos essa nomeação de padrinho. A Amanda tá mandando um WhatsApp direto para Deus. Também quer padrinho melhor que esse? Não, mas Esse padrinho todo mundo tem, todo mundo quer. Maravilha. Próxima pergunta. Obrigada, Tatiana. Na época que você era usuária, você tinha consciência que aquela vida não te fazia bem? Primeira pergunta. Aí ela continua. Meu filho faz uso de entorpecentes e para ele tá tudo bem, só que não está. Pergunta interessante. Na época em si, quando eu usava, não. Não porque era aquilo que eu falei, era um momento que as pessoas estavam me adorando, estávamos todos juntos. Era como se fosse um grupo de gente perdida fazendo a mesma coisa. Então a gente não tinha, falando de mim, na verdade, eu não tinha essa noção. Foi algo que despertou na minha cabeça desde quando essa mãe desse colega meu da época veio e falou, Amanda, eu vou te tirar das drogas. Aí foi quando eu fiquei tipo, ela vai me tirar das drogas. Tipo, quanto tempo eu tô usando isso? Eu fiquei 5 anos nessa vida. E aí Mas você não teve vontade de falar pra ela, sai fora, tia, eu paro quando eu quiser, não tenho essa. Não vou nesse negócio, não. Sim, mas eu acho que é como se já tivesse um chamado. Então ela veio no momento certo e eu abracei. Porque por isso que eu falo, a importância de estar atenta aos sinais. A vida, Deus fala com a gente por pessoas o tempo todo. São sinais da vida que aparecem. Aí para essa mãe, eu vou até pedir pro Luiz Fernando completar, mas eu já tô pensando assim, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Então, oração. E segunda coisa, a Amanda falou, tudo muda se você mudar. Dona Mara me ensinou uma coisa, a mãe que fala muito, boca calada, oração. A mãe que já é caladinha, começa a falar. O que você diria para ela, Luiz Fernando? É isso mesmo, que o seu filho está num momento que a dependência química chama de negação. E ele vai precisar ter perdas para poder começar a cair na realidade de que ele está numa situação ruim que precisa mudar. Tudo muda se você mudar, mamãe. Vem pro amor exigente. Vem pro amor exigente. Perfeito. Próxima pergunta. Vamos lá para a tela. Tô amando esse bate-papo. A Luana diz, boa tarde. Meu sobrinho de 17 anos começou a beber demais e perde o controle. A família tenta ajudar, mas ele se afasta. Como podemos conversar com ele e ajudá-lo sem afastá-lo ainda mais? Nossa, Luiz, acho que essa é uma resposta para você.
Eu diria que é o nome e o logotipo e a bandeira do amor exigente. O amor vem maior do que a exigência. Então, nessa hora, não adianta muito conversar. Tem que acolher, tem que estar próximo, tem que buscar, elogiar situações e coisas boas que esse menino faz. Um menino de 17 anos deve ser um menino maravilhoso. E aí, aos pouquinhos, ir dando as perdas quando ele não aceitar a situação difícil que ele está vivendo, não é? Uma situação muito comum, não sei se isso aconteceu, espero que não aconteça com a nossa telespectadora, mas por exemplo, quando o filho bate o carro e a família vem e conserta o carro. Bebeu, bateu o carro, a família vai e conserta o carro. Não, bateu, fica sem carro. Porque ele tem que ter consequências daquela coisa que ele está fazendo de ruim. Dona Mara contou uma vez, né, que o marido, a esposa tinha o hábito de sempre socorrer o marido. E ele chegava bêbado, vomitava, ela dava banho, ela trocava, colocava na cama. Ele nunca nem soube que ele chegava daquela forma, né? Até que um dia essa mulher falou, agora vou deixar ele aqui caído na escada, todo vomitado e todo sujo. Não é isso? E é isso. Então, essa mãe vai ter que passar por esse processo, essa família vai ter que passar por esse processo de deixar ele ter as consequências. Chegou ruim, deixa ficar ruim. Chegou sujo, deixa ficar sujo. Se faltar no emprego e perder o emprego, deixa faltar no emprego e perder o emprego, não é? E consequências e perdas até ele se conscientizar. Mas paralelamente a isso, amar, acolher. Eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Não é um lema bonito do amor exigente? O amor exigente é bonito inteiro, mas esse é talvez um dos mais fortes e um dos primeiros. Vem até do tough love norte-americano. Eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Agora, não aceitar é não aceitar mesmo, né? Porque eu sempre me lembro de uma pessoa que falou, eu gosto desse lema, não aceito. Mas aí dá dinheiro para ela ir pro baile funk, dá o carro para ir passear, aí aceita, Verdade. né? De certa forma. Aceita. Pode ser não aceito da boca para fora, né? Não. Não aceito, então eu não contribuo mais com isso. Né? É por isso também que é importante a família inteira entrar em recuperação. Porque os pais, o pessoal que mora com o dependente se cuida para também não atravessar. Porque quando nós dependentes, estamos nessa situação, a gente não quer saber de nada, a gente não quer saber de ninguém que vem falar as coisas pra gente. Ai, Amanda, você tá errada. Você acha que na época eu ia olhar que eu tava errada? Não ia. O que a gente precisa é amor e acolhimento. Por quê? Porque a gente tá perdido. Um dia a gente encontrou a droga nos encontrou, estamos perdidos. Tudo que o Luiz falou, amar, amor, amor. Dê amor ao seu filho, dê amor à sua família. É a principal, meu filho está usando droga, mas ame ele. E ele vai amor continuar sendo seu filho. fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso doa em mim ou no outro. Exato. É a definição de amor da Dona Mara. Muito bem, Amanda Câmara, Eu. __, todo mundo lá pedindo para ela já movimentar esse Instagram. Luiz Fernando Calduro, muito obrigada aos dois. Gratidão, Cláudia. agradeço. Deixa eu falar uma Cláudia. coisa. O site é amoresgente.org.br. Tem pouquíssimas vagas para o congresso, mas ainda tem, né? Olha, estamos remanejando algumas desistências, Cláudia, mas assim, graças a Deus estamos chegando lá. Muito pouquinho. Então, se você Pouquinho, quiser ir, ainda tem tem. que fazer a inscrição já. Eu estarei lá em Belo Horizonte. O contato é 19-2519-6555. 19-2519-6555. E o Instagram é Amor Exigente Oficial. Amei recebê-los. Eu amei estar aqui, Muito Cláudia. obrigada. Eu que agradeço. Beijão naquele grupo maravilhoso do Obrigado. Morumbi. Boa E até a semana, próxima. cada vez Obrigada, melhor. gente. Cada vez melhor.